campeão! Sejam todos bem-vindos, Thiago Linhares na área. Hoje estou aqui com um convidado especial, jogador de futebol, atleta de base. Quero que ele se apresente aí para mim, mas enfim. Ô, Nicolas, que massa poder falar contigo, cara, de verdade, de coração. A gente já conversou um pouquinho aqui nos bastidores, mas eu sei da tua história. Mas eu queria que você falasse quem é o Nicolas, onde é que mora hoje, qual é o clube, qual a categoria, enfim, se apresenta aí pra galera, Nicolas, por gentileza. Bem-vindo, cara. Meu nome é Nicolas Feijó Cabral Antonelli. Eu sou de Guaíba, mas atualmente eu moro em Caxias, já que eu tô jogando no Juventude. Eu sou volante, jogo no meio há bastante tempo. Essa é a posição que tenho me firmado ultimamente. E, bom, sobre mim é mais isso, buscando um pouco mais cada dia. Boa, Nicolas. E, Nicolas, tá na categoria sub-15, certo? Isso. Ô, Nicolas, conta rapidinho um pouquinho a tua história, como é que você chegou até o Juventude, você começou onde, passou por onde tantos, só pra gente ter uma linha do tempo aí. Eu jogava no Novo Hamburgo desde os meus 11 anos e eu fiquei até 13 para 14. Daí, com 14 anos, eu fui pro Grêmio e fiquei mais ou menos um ano no Grêmio, um pouco menos. E acabei sendo dispensado, e daí fiz uma pré-temporada treinando sozinho e tal. E no começo desse ano, um pouquinho depois ali para abril, eu entrei no Juventude e tô lá atualmente. Legal, cara, só time grande, Novo Hamburgo, Grêmio, hoje a gente tá no Juventude, né? O time tá lutando aí pra entrar na Série A novamente, né, cara? Muito bem. Maravilha. Ô, Nicolas, eu quero fazer aí uma linha do tempo contigo para a gente vai fazer realmente essa avaliação sua, né? Não aprova nem reprova aqui, não vale nota. Mas a intenção é a gente mensurar como que foi que o Nicolas chegou, o que que aconteceu com o Nicolas nesse período, nesse nosso treinamento mental, e de que forma que o Nicolas sai dessas 10 sessões aqui. Cara, antes eu queria saber como que o Nicolas encontrou o Thiago Linhares. Eu sei que não foi esse ano agora, foi ano passado, mas como que a gente se encontrou primeiro, cara? Você lembra? Porque juro que eu não lembro. A gente teve uma conversa, foi experimental, né? Quando eu ainda estava no Grêmio. No começo, assim, ainda, eu tinha entrado, acho que fazia um mês e pouquinho, e daí a gente teve uma conversa, e eu tinha curtido bastante, mas por motivos e motivos a gente acabou não se firmando naquela época. E daí agora, em outro contexto, daí a gente começou a bater um papo e fechou agora há uns 2 meses, eu acho, um pouco mais. E estamos nessa agora, né? Legal, cara. Ô, Nicolas, eu acredito que todas as coisas cooperam para o bem naquele esquema, Deus. Eu acredito, como diz Eclesiastes 3, cara, há tempo para todas as coisas. Talvez não era o momento naquela época, não era para ser, e também tá tudo bem. E só que eu sei que daí você fez um trabalho com outra pessoa, um outro profissional, né? A gente não tá para comparar se é bom ou ruim, mas você chegou a fazer trabalho com outro profissional. E o Linhares entrou basicamente, acho que eu até conversei com seu pai, com o Wagner, basicamente um ano depois. Mas eu conversei com o Wagner, falei, Wagner, tá vendo, rapaz? Você não me procurou naquela época, dei uma pegadinha de pé nele, né? Não podia passar em branco, claro. Mas teu pai é gente boa, cara. Tudo na boa amizade, sem maldade. Sempre acreditando em Deus. Beleza. Você já me seguia, a gente fez uma sessão experimental. Hoje eu não tenho nem condições mais de fazer essa sessão experimental devido à minha agenda, muita procura. Mas já desde o ano passado, você foi um dos últimos clientes que eu atendi para mostrar como experimentar realmente como que é um treinamento, porque você fala, explica e as pessoas não têm noção. Mas fechou. Nicolas, se a gente fosse, então, aí você volta agora em 2023 com o Thiago Linhares, a gente marca com o seu pai, a gente faz uma sessão, né? Falei pro Wagner, deixa eu conversar com o Nicolas, entender como que ele tá, qual é o momento dele, se ele vai gostar de mim de novo, se vai fazer sentido o meu trabalho para ele.
E eu também quero saber se ele está preparado para passar por esse processo comigo. E aí, Nicolas, a gente faz essa primeira conversa, mas antes de falar do início do projeto, como que você estava falando assim, mentalmente falando, Nicolas, antes de iniciar aqui com o Thiago Linhares? Bom, antes de começar contigo, eu não estava numa situação muito favorável, tanto no meu futebol quanto aqui no clube. E eu acho que isso vinha muito de mim, né? Porque se eu não estava tão bem, era do meu desempenho que não estava correspondendo. E eu tava meio desanimado, mas tentando manter o foco, mas a minha mentalidade estava um pouco fraca. Eu estava me afetando um pouco, situações, e eu acho que eu estava meio assim antes da gente ter a nossa primeira sessão. Não é à toa, né, Nicolas, que a gente tem me esquecido de falar, né? A gente colocou como título desse nosso bate-papo aqui, mentalidade inabalável. E antes, então, de começar esse trabalho verdadeiramente comigo, né? Você estava numa fase que não estava muito boa, né? Que era desfavorável para você. O teu desempenho estava abaixo do que você pode render ou poderia estar rendendo. Estava um pouco desanimado com algumas situações, né? E chateado, normal. E basicamente a mentalidade estava fraca, certo? Certo. Tinha algumas outras dificuldades, Nicolas, que você lembra assim? Uh, bom, junto junto com o meu desempenho, daí acarretou outras coisas, né? Eu não tava conseguindo pegar a lista aqui no clube, tava tava numa situação meio ruim, eu não tava treinando tão bem e não tava conseguindo corresponder para estar dentro do grupo para os jogos. E isso também já me desanimou bastante. E eu também não estava no meu melhor, na minha melhor situação física e tudo foi juntando, né? Acabei me abalando um pouco. Ô, Nicolas, eu honro essa fala sua por você poder compartilhar as suas imperfeições. Existe uma autora de um livro, ela é palestrante no TED, chamada Brené Brown. Ela tem um livro chamado A Coragem de Ser Imperfeito, cara. Ou Coragem de Ser Imperfeita. Acho que é Coragem de Ser Imperfeito. Isso. E quando você compartilha, meu amigo, quando você compartilha aí as tuas imperfeições, quando você compartilha os teus pontos fracos, isso começa realmente mostrar que você começa a ser grande, o quanto você é grande, e é um primeiro passo realmente para você ter uma mudança de mentalidade, de comportamento e de resultados. Então, compartilhar os nossos pontos fracos não nos diminui, muito pelo contrário, mostra o quão grande nós somos, porque todos temos pontos fracos, basicamente isso. Rapaz, muito bom. Ô, Nicolas, e aí então, fase não era tão boa, desempenho abaixo, desanimado, mentalidade fraca, não pegava lista, às vezes nem banco de reservas, isso, pô, é horrível, né, para quem veio do Grêmio, e aí vem numa situação de queda, de uma fase mesmo, né? Sem treinos bons, a preparo físico também já não estava ajudando e tudo acarretava para algo que poderia levar à dispensa se continuasse daquele jeito, meu irmão. Sim, com certeza. Não estamos falando besteira, né? Não. Ótimo. E aí a gente inicia esse trabalho, cara. A gente começa, a gente faz uma primeira conversa, a gente vem semana a semana, semana a semana. E aí, na nossa primeira conversa, a gente falou sobre perfil comportamental, Nicolas. O que você lembra daquela primeira conversa que a gente teve? Que eu falei, ó, Nicolas, teus pontos fortes são esses, teus pontos fracos. Com aquela primeira conversa, já deu para mim me compreender mais também, porque, querendo ou não, a pesquisa do perfil comportamental são fatos, a maioria das vezes, e então com aquilo eu já conseguia entender mais do que eu precisava melhorar e dos meus pontos favoráveis que eu podia usar a meu favor. E naquela a gente já começou a mudar um pouco da mentalidade do que a gente estava buscando
e começar a entender mais o processo. Título de curiosidade, cara. Você jogava futebol antes com uma mochila de quantos quilos nas costas? Tenho. Não, antes, você tava com quantos quilos nas tuas costas que você carregava? Ah, sim. Ah, pesava, né? As situações pessoais e dentro de campo acabavam acarretando e ficava mais pesado de jogar. E aí eu te perguntei, ô Nicolas, por que você não deixa essa mochila que tá atrás das costas de você do lado aí? Como é que seria você não ter essa mochila pesada aí? Muito mais leve. Hoje, essa mochila nem entra em campo mais, é isso? Isso. Cara, que massa. E aí, o Nicolas, aí também entra também a questão da Carol, que eu conversei com essa mãe. Na verdade, eu conversei com o Wagner. Conversando, e o Wagner estamos bom, velho, né? Aqui nesse negociamos bom aí. Foi bem bacana. Ele vai assistir isso aqui, depois ele vai dar a risada. Mas aí, cara, eu tinha assistido, olha só, eu vou revelar um segredo pro Wagner aqui, que depois ele vai ver. Eu tinha assistido o filme do Jordan, Air Jordan, não sei se você já chegou a assistir. É o filme que deu a virada na Nike, né? E o Sony, que é o cara que vai atrás do Michael Jordan, ele conversa com o empresário e não dá certo. Aí ele conversa com um treinador de basquete lá, que era amigo dele, e o treinador de basquete falou assim, ó, você tem que ir na mãe do cara. E aí o Sony vai na mãe do Jordan e acerta os detalhes com a mãe, não é nem com o Michael Jordan, não é nem com o empresário, não é nem com o pai, é a mãe, cara. Falei, vou ligar pra Carol. Até então não tinha conversado com a Carol. Daí eu chamei a Carol, bate papo reto, cara. Ô, Carol, é o seguinte, é isso, isso, isso. O Wagner é um cabeção aí, tá pensando pequeno. Lá atrás já não deu certo a gente fechar e também tá tudo bem. Mas eu falei assim, brincando, mas com uns momentos de seriedade. E eu falei, ó, eu vou fazer isso, isso e isso com o Nicolas. Cara, ali foi rapidinho. O Wagner baixou a bolinha pra mim, já vamos, fechou e pá, né? Negociou. Mas assim, eu tinha assistido o filme do Air Jordan, foi na mãe, eu falei, vou ligar pra Carol. E realmente as mães, as esposas têm esse papel muito forte aqui. Como que você vê, cara, de verdade, você tá longe de casa, mas a importância dos pais, do Wagner e da Carol nesse projeto teu aí, Nicolas? Ah, toda a importância, né? Eles são a minha base, sim. Eles nunca deixam de me apoiar. Eles sabem o quão difícil é o processo, né? E, e eles são os que mais me ajudam, assim, nessa vida. Eu devo muito a eles. E são pessoas que eu sei que sempre vão estar no meu lado, né? E me apoiam, sempre estão mandando mensagem, perguntando como é que tá, querem saber dos treinos, são 100% participativos. E eu acho que essa participação familiar faz toda a diferença também pro meu desempenho e pro meu futebol. Que massa, cara. Que legal, né? Que privilégio, né? Você ter essa família aí, o Wagner e a Carol, que te apoiam, te incentivam, sempre estão buscando fazer o melhor que eles podem para te entregar isso aí, tudo que você tá aproveitando, né? Inclusive um treinamento mental. E o Nicolas, e aquele atleta que não tem o incentivo, que não tem o apoio do pai ou da mãe para fazer um trabalho desse, ou não tem o incentivo para realmente ajudar, incentivar na carreira do sonho do atleta. Como é que tu acha, Gaúcho? É, é bem mais complicado, né? Eu acho que às vezes vários moleques com talento e que teriam muita capacidade de ser profissional no futebol, eles acabam se deixando parando, né? Por questões familiares, por pela falta de apoio, por uma família não muito unida, né? E perdendo porque é a família que te dá os conselhos, te fala a hora certa de parar ou de iniciar alguma coisa, porque querendo ou não,
mas claro que tem amigos e tal, mas ninguém vai querer teu bem como a tua família, né? E muita gente que teria muita qualidade, muito talento para ter uma vida no futebol acaba largando por falta de apoio, por uma família estruturada, às vezes por falta de investimento. E isso são situações um pouco chatas de saber que acontece, né? Mas Inclusive é bíblico, né, Nicolas, a questão do educa a criança no caminho que ela deve andar, né? O que seus pais fazem é realmente buscar te educar, te incentivar, te colocar no melhor caminho que eles acreditam ser e dar o que pode, né, dentro do limite deles para te oferecer algo mais que realmente te auxilia nesse projeto. Boa! Nicolas, então, falando de você, agora voltando para você, né? Teve alguma dificuldade nesse trabalho online, Nicolas? Eu estou em Curitiba hoje, você está em Caxias, no Rio Grande do Sul, tchê. Teve alguma dificuldade, na verdade, dentro do carro, né? Que é o escritório teu hoje ainda, né? Mas teve alguma dificuldade, Nicolas, de fazer esse trabalho comigo aí no trabalho online, cara? dificuldade, tu diz, tipo, em comunicação? Isso, por ser online, a gente não está presente e tal. Não, nenhuma dificuldade, foi, foi tranquilo. Show de bola. Normalmente é, né? Vocês nasceram já com o celular dentro da barriga da mãe de vocês mexendo, né, pô? Como é que vai ser difícil? Cara, e aí, assim, Nicolas, a gente começa semana. Eu acho que a gente não pulou um dia, né, Nicolas? Não teve nada, né? Foram, foram as 10 semanas seguidas. Acho que foi. Cara, o que você começou a experimentar durante o treinamento mental? Bom, quando a gente começou, tu também já tinha deixado claro que uma coisa que tu não iria fazer é passar a mão na minha cabeça, né? E isso é uma coisa que eu precisava de tudo menos do que daquilo. E a gente conversou e primeiro acho que a mudança foi na mentalidade, que mesmo numa situação difícil a gente aprendeu a ter gratidão, né? Entender os lados positivos do momento e também que muitas vezes as dificuldades as bênçãos vêm disfarçadas de dificuldades. E isso foi uma coisa que eu comecei a levar. E muito do ser fiel no pouco e no muito. Porque naquela época que eu não estava pegando lista, eu estava indo para os jogos de gandula e eu nunca tive de ficar bravo por ser gandula, muito pelo contrário, porque eu sabia que eu estava ali devido ao meu desempenho e sempre fui normalmente, nunca, mas a gente teve eu tive uma mudança contigo que foi de sempre querer ser independente ser o melhor gandula ou ser o melhor, independente do que eu estiver fazendo, buscar meu melhor, ser fiel, como eu tinha dito, ser fiel no pouco e no muito, porque se eu tiver de gandula, eu vou ser o melhor gandula. Se eu entrar no campo, eu vou ser o melhor no campo, aproveitar as oportunidades de todo jeito, porque a excelência é o importante. E essa mudança de mentalidade, porque se eu não pegasse lista e eu fosse de gandula, eu sabia que eu já ficava animado, assim, porque você é o melhor gandula naquele jogo e azar. E a gente sabia que o trabalho estava sendo feito. A gente estava evoluindo aos poucos. Com essa mudança de mentalidade, os treinos já estavam dando uma evoluída. E com isso, ganhando mais confiança, eu comecei a ganhar um pouco mais de espaço. E sei que hoje em dia a gente ainda não está nesse muito, mas a gente já está bem melhor do que no começo e não queremos voltar para trás. Que legal, cara. Você lembrou todas as etapas verdadeiramente que a gente falou. A gente falou sobre, bom, eu posso ser gandula hoje, mas eu preciso ser grato, né? Parar de reclamar e começar a exercer gratidão. Gratidão, ela tem um papel fundamental
na felicidade do indivíduo. A felicidade é papel fundamental no desempenho, na performance, para o indivíduo também ter melhores resultados. Então, você começou a ser mais grato. Cientificamente, a gente trouxe a base do porquê ser grato na dificuldade. Você falou muito bem, né? A gente começou a ver o lado bom ou o lado positivo das coisas, que foi uma das ferramentas que a gente fez, né? Tudo vai ter sempre o lado bom e o lado ruim, mas a gente quer extrair o que tem de lado bom nas situações, mesmo nas adversidades. Você foi muito feliz, cara, sem papel nenhum. Aí acredito que existem bênçãos sim disfarçadas nos problemas e nas dificuldades. Você lembrou fato isso daquele cenário. A gente procurou ver as bênçãos que estavam disfarçadas. E você trouxe a questão da palavra, né, Nicolas, que a gente comentou. Para a gente poder ser fiel no muito, a gente vai precisar mostrar a fidelidade, ser fiel no pouco. Porque aí eu vou mostrar que eu mereço ser fiel no pouco, para que quando eu chegar lá não vou mudar. Eu simplesmente vou repetir o que eu sempre fiz, que foi ter excelência mesmo no pouco, eu vou ter excelência no médio, eu vou ter excelência no alto nível. Certo? Certo. Tava bem decorado, hein, cara? Você entendeu certinho. E sobre essa questão aí de passar a mão na cabeça e dar tapinha nas costas, não foi bem isso, então? Não. Que foi uma situação que você falou que era, eu precisava de tudo menos que alguém ficasse passando a mão na minha cabeça, ou ficasse abraçado comigo, choramingando os meus problemas. Show. Cara, hoje, o que você tem notado, então, sobre a tua motivação? Como que ela tá, Nicolas? Tanto para os treinos e principalmente para os jogos. A minha motivação está muito grande, mas o principal é a disciplina de continuar dia após dia e entender que o processo é algo que, se eu manter uma regularidade e aumentando 1% a cada dia, sempre. Eu sou novo ainda na teoria, né? E imagina daqui a 5 anos, 10 anos, contigo também ganhei uma visão de futuro maior, de pensar a longo prazo, de saber fazer o que tem que fazer dia após dia, mas pensar no longo prazo do que isso vai me trazer. Começar a praticar essa excelência todos os dias, né? Você traz essa questão de gente melhorando 1% cada dia, tendo uma evolução contínua, uma melhoria contínua. E eu não estou preocupado somente com o jogo do final de semana. É importante, sim, o jogo do meio de semana ou do final de semana. Mas a principal preocupação nossa é treinar a mentalidade do Nicolas para que realmente ele leve isso para o restante da vida dele e que ele leve isso o mais longe possível, não somente para uma semana, um mês, mas assim. E aí a gente traz esse questionamento, né? Imagina o que pode acontecer com você 5 anos nessa pegada, né? Então é essa a ideia. O que você notou sobre o teu desenvolvimento pessoal, Nicolas? Uh, eu me tornei uma pessoa mais grata. Eu tive uma conexão maior com Deus. Eu já fazia minhas orações, tudo, mas contigo eu aprendi a ter um direcionamento melhor, até na leitura da Bíblia, de buscar alguma coisa quando tu tá lendo, querer aprender, e nas orações pedir às vezes, porque claro que a gente tem que trabalhar aqui no dia a dia, a gente que faz a nossa parte, mas Deus dá as oportunidades, e daí cabe a nós aproveitar ou não. E acho que isso mudou bastante a minha mentalidade no dia a dia, e isso afeta até nas minhas relações com a minha família, com meus amigos. É uma mudança geral. Se aproximar mais de Deus, resumindo, te ajudou tanto pessoalmente quanto como atleta. Sim. Inclusive, eu estou escrevendo uma tese de mestrado, a gente chama tese de mestrado lá nos Estados Unidos, que é a força invisível. Quando a mentalidade, quando o emocional e quando o espiritual entra em campo. E a literatura traz muitas
muitos relatos de atletas que melhoram as suas performances por desenvolver melhor, ainda mais esse lado espiritual deles. Então, quando o lado espiritual deles está bem desenvolvido, quando eles estão mais próximos da fé, seja qual fé for, eu não estou aqui para pregar placa de religião, quando isso está mais desenvolvido, eles aumentam significativamente as suas performances nos relatos e também estatisticamente falando. Muito bom, cara, muito bom. Desenvolvimento aí com a parte de Deus. Ô, Nicolas, a gente usou aqui algumas ferramentas. Meta, perfil comportamental, pirâmide, ferramenta Deu Merda, que foi uma das principais que a gente começou o trabalho. A gente falou sobre a roda do atleta, a gente falou sobre pontos fortes, pontos fracos do Nicolas, a gente falou sobre a ferramenta da garra, a gente falou sobre cultura vencedora, de você trabalhar nos bastidores, crescer para baixo, ter uma base bem sólida. A gente falou sobre você ser diferente, né? Jogar de uma certa maneira diferente, indiquei alguns livros até sobre essa para fazer essa diferenciação dos outros atletas. Nós fizemos um planejamento, enfim, dessas todas, a qual que melhor funcionou para você, meu amigo Nicolas? Eu acho que aquela do Deu Merda foi a que a gente começou a ter um direcionamento e pegando melhor. Claro que as outras ajudaram muito, só que a Deu Merda foi uma muito importante, que a gente viu a situação que a gente estava, viu que a gente precisava melhorar, traçou um plano, né, que tu tinha comentado que o meu perfil comportamental, ele gosta bastante de planejar, só que às vezes isso me prejudica porque eu quero sempre tudo no momento certo e não tem que ter esse momento certo, tem que começar. E com isso a gente conseguiu fazer um trajeto, né, um plano para o objetivo que a gente quer, que é a longo prazo, né? Não é nem hoje, nem amanhã, é daqui a 5 anos, 10 anos. E traçando esse objetivo, a gente começou um trabalho com um caminho mais certo. Caminho mais certo, né? A gente também falou sobre a questão do foco lá, né, Nicolas? Você falou sobre a ferramenta Deu Merda, né? Que a gente utiliza quando realmente dá tudo errado para o atleta, né? Inclusive, eu conversei com teu pai nos bastidores, a gente chegou à conclusão que era uma dos teus momentos mais difíceis do futebol. E eu falei pro Wagner, tô curtindo demais, cara. Deixa ele que se arrebente lá, cara. Deixa comigo ele, quero que se estoure mesmo, né? Não com essa intenção de maldade, mas porque realmente é lá que a gente vai começar a subir, é lá que a gente vai fortalecer. Foi lá que realmente você começou a ter a mudança de chave. E, Nicolas, das minhas ferramentas, teve alguma que você não gostou, que você não curtiu, que você falou, pô, Niares, essa que você lembra, assim? Não, acho que não teve nenhuma. Das minhas abordagens, a minha maneira de te estimular, a minha maneira de treinar você, qual que melhor funcionou? Quando eu era mais bonzinho, te ajudava, quando eu te pegava mais no pé, enfim, ou se tem um terceiro cenário das minhas abordagens, o que realmente mais funcionou para você? Porque isso agora é importante para mim, cara. Na verdade, eu gosto bastante das tuas abordagens, porque a maioria das vezes tu foi mais intenso, assim, né? Não teve aquela conversa mais calma, mas isso, para mim, é o que funciona mais de ir direto ao ponto, né? Que nem quando eu te falava o que eu tinha que fazer, porque tu me pergunta muito e eu falava, tava na cabeça e tu falava, porra, então por que não tá fazendo? Daí, mas eu acho que esse é o jeito que me ajuda bastante, porque além de me motivar mais, eu não vejo isso como um puxão de orelha chato nem nada. Eu gosto bastante, na verdade, e acho que isso aí foi ajudando a minha evolução mesmo. Vê se faz sentido. Eu não sei como que o outro profissional trabalhava com você, mas a metodologia do coach levada a sério é muito de questionar o atleta, né? Quando eu questiono você, Nicolas,
e você traz as respostas, é como se eu estivesse tirando, arrancando de você, mas não o que eu quero, mas extraindo o que você quer que falar e o que você quer que aconteça. Quando a gente questiona você, a gente te dá dois pilares importantes do coaching. Quando não é falado. Quando eu questiono você, eu trago consciência para você. E dois, eu trago responsabilidade. Aí você me explica, olha só que louco. Aí você me explica tudo o que você tem que fazer sem eu te falar. Mas vamos lá, parece que eu que estou te falando. É isso? Isso. Que maluco. Aí eu te pergunto, mas porra, mano, por que você não tá fazendo essa parada? O que tá acontecendo? Aí eu te pergunto, você entendeu o que você falou? Porque eu te questiono, crio consciência, crio responsabilidade, você traz a resposta, e aí é como se eu estivesse falando isso para você, mas basicamente a resposta sempre teve dentro de você. Isso. Meu irmão, o negócio é isso mesmo, mas maravilha. Nicolas, alguém notou alguma mudança em você fora por enquanto pai e mãe, alguém notou alguma mudança em você? Ou chegou, pô, cara, tu tá diferente? Uh, Pô, assim, pessoalmente, não teve, tipo, Nada direto assim. que me comentaram, assim, né? Mas dentro de campo, eu mesmo notei diferença. E claro que o time, assim, não é de falar, assim, toda hora, mas eu recebi elogios e eu acho que teve uma grande evolução dentro de campo, né? Tanto que eu, como eu disse, não tava indo muito para as listas, não tava conseguindo estar dentro do grupo e hoje já é outra situação, mas eu tô dentro do grupo mais afirmado, só que buscamos cada vez mais com humildade, né? Foco no processo. E você contou pra mim que o treinador começou a te elogiar, começou a te dar destaque, falam que você tinha sido um dos melhores em campo, você foi capitão em alguns jogos. Sim. Boa, cara. Começou a recuperar a confiança tua primeira e começou a recuperar a confiança do próprio treinador. O que você deixou de fazer? Que comportamento que você diminuiu ou eliminou de vez, Nicolas? De dar desculpas, né? Porque, querendo ou não, a culpa vai ser minha, independente da situação. E eu dar desculpa, botar culpa nas adversidades ou em qualquer outra coisa não vai me ajudar em nada. E o que a gente conversou muito é que nada vence o trabalho, né? Então, o trabalho do dia a dia é algo que eu tenho muito em mente, que o trabalho que faz a diferença. O foco, a disciplina. E acho que um comportamento que eu realmente eliminei foi de dar desculpa. Porque se eu não tô bem, a culpa é minha. Se eu tô bem, a culpa é minha. Se eu não tô sendo convocado, a culpa é minha, a culpa é do meu desempenho. E se eu tô sendo convocado, a culpa é minha, a culpa é do meu desempenho. E é uma coisa do teu perfil que é meio que não é uma coisa é que você goste, né, Nicolas, ou que te faça ficar à vontade, né? Porque realmente você quase nunca tá errado. Em tudo na tua vida, com todo respeito. E quando você erra, né, quando você fala assim, eu imagino, né, realmente é um peso para você falar assim que a culpa é minha, mas literalmente é. Mas não que a gente queira colocar a culpa em alguém, mas eu uso dizendo, a responsabilidade sempre é sua pelos seus resultados. Algo que diminuiu bastante também, me corrija se eu estiver errado, a gente deixou de ter preguiça, mano. Sim, E você, desculpa, a gente deixou de ter preguiça e você falou numa das sessões que nada supera o trabalho. Só que uma coisa é eu, Thiago Linhares, estar aqui no meu conforto da minha casa, no meu escritório, falar nada supera o trabalho. Outra coisa é você falar e uma terceira situação é você, Nicolas, viver na prática que nada supera o trabalho, porque você realmente trabalhou. Como que é isso, cara? a gente tinha conversado sobre isso, né? Que eu tinha comentado que na minha cabeça eu já tinha esse pensamento que nada supera o trabalho, né? De exemplos de outros atletas e tal, que o treinamento é a chave. Só que eu nunca tinha vivenciado isso de certa forma na minha vida. Claro que eu sempre treinei e tal, só que eu tava numa fase ruim e treino,
focando cada vez mais em dar o melhor dia após dia, não dá desculpa. Só que nem aquela frase do cara lá dos Estados Unidos, não reclame, não fale, só se apresente e faça o seu melhor. E E aí, fomos e na prática, aí, e aí, desculpa, e aí a gente foi na prática um dia de cada vez. Não reclame, só trabalhe. Não reclame, só trabalhe. E aí a gente foi, Nicolas, só mais amanhã. Aí você chegava toda semana aqui, aí eu te perguntava, e aí, Nicolas, como é que foi essa semana? Qual era a mensagem que você trazia para mim? foi foda. Aí eu falava assim, mano, a sessão aqui, daqui para frente, não me interessa mais, cara. Eu só quero que você chegue semana que vem de novo. Como é que foi? Aí você chegava, foi foda, foi bem pra caramba. E aí, uma das coisas que eu falei pra ti, que eu reforço, não sei se faz sentido. Eu falei, Nicolas, eu preciso que você se acostume de novo a ter semanas boas, a ter bons treinos. Eu quero que você se acostume a jogar de titular. Quero que você se acostume com a vitória. Era isso? Isso. Tem que se acostumar com as coisas boas, verdadeiramente, né? E se acostumar a ter bons treinos. Tanto que a gente. Quando foi a última vez aí que você teve um treino de merda, Nicolas, assim, que você falou, pô, tô bem abaixo mesmo, que, putz, não treinei nada. Você lembra, cara? Faz um tempinho. Faz um tempinho, né, cara? Show. Você falou de foco. Desculpa, antes de falar de foco, e o que comportamento, então, que você criou? O que você começou a desenvolver nesse processo, Nicolas? Comecei a ter o comportamento de ter mais disciplina, de buscar sempre o melhor nas situações e saber que às vezes eu sentava ali em casa e vou descansar, mas agora eu sempre penso em fazer algo a mais, né? A gente tinha conversado daquela frase de Mateus 5, acho que é, que 41. se te pedirem para caminhar 1 milha, caminhe 2. Sempre fazer o algo a mais, né? Então, isso mudou no meu pensamento e eu sempre quero fazer algo a mais, eu nunca quero ficar para trás e isso mudou meu desempenho também nessa de sempre querer alguma coisa a mais. Atleta, ande a sua segunda milha. Faça algo a mais. Atleta, vá além. Busque sempre querer ser o melhor, não em relação aos outros, mas em relação ao que você pode fazer e oferecer em relação a si mesmo. Muito bom. Nicolas, como que tá teu foco hoje, meu nobre? Tá, tá fera. 100% focado no objetivo. Sei que eu não conquistei nada ainda e isso também me motiva um pouco para cada vez mais ir buscando nesse mundo do futebol. Basicamente, teu foco está alinhado literalmente. A gente não tá nem aí para as críticas que nos fazem, a gente não tá nem aí literalmente para os elogios que nos fazem, porque as críticas e elogios eles têm o mesmo poder de nos destruir. A gente precisa estar focado no que a gente planejou e principalmente no que Deus tem para sua vida. Isso. Boa, tia. Tá fazendo sentido a conversa aí, Nicolas? Tá. Show de bola, cara. Que massa, tá bem bacana. Teu desempenho, como é que tá hoje, Nicolas? Performance no futebol mesmo? Eu tô com uma performance muito melhor e claro que acarretou a mudança de mentalidade. Com isso também eu tive uma consciência maior que eu também precisava melhorar meu físico. Comecei uma dieta, comecei a saber que não depende também só da técnica no futebol. O nosso corpo nos ajuda bastante. E com isso foi uma junção, né? Que melhorou meu desempenho. Não é à toa que a Bíblia fala, né, Nicolas? Tome cuidado com o que você pensa, pois a tua vida é dirigida pelos teus pensamentos. Então, mudou a mentalidade, em primeiro lugar, né? Você renovou, transformou, como Paulo fala, como fala lá em Filipenses, né?
começou a pensar em tudo que é nobre, tudo que é verdadeiro, tudo que é bom, agradável. E aí você começou a trazer mudanças para alimentação, mudanças para preparação física, deixou a preguiça de lado e começou verdadeiramente a aumentar o teu desempenho, a tua performance física e de novo trazendo o conceito de andar a segunda milha. Certo? Boa. Ô, Nicolás, o quão próximo você está de atingir a tua meta? Se pararmos a pensar para a meta a longo prazo, estamos meio longe ainda, mas a gente sabe o que a gente precisa percorrer para chegar lá. Estamos no caminho dela, Nicolás? Estamos. Hoje estamos realmente realinhamos o caminho, estamos na direção correta, né? A gente não está com pressa, a gente não está querendo velocidade, a gente quer andar na direção dela para realmente chegar lá. Você está com quantos anos hoje mesmo, Nicolas? 15 anos. 15 anos, mas você se sente com a mentalidade de quantos anos, cara? Pô, não sei, pensando assim, teria minha mentalidade também, não sei se, mas, pô, eu acho que a minha mentalidade é um pouco mais velha do que a minha idade. Acho que algumas chaves que eu virei e alguns entendimentos, tem gente que demora um pouco para ter esse pensamento. Inclusive, eu não tive essa oportunidade que você teve, cara. Eu não tive um trabalho de desenvolver uma meta, um objetivo, traçar meu perfil, quais eram os meus pontos fortes, meus pontos fracos. Eu não falei sobre mentalidade, sobre inteligência emocional. Eu não tive essa oportunidade. E realmente o trabalho do desenvolvimento mental ele expande, é a questão da neuroplasticidade, né? Ela aumenta de tamanho, realmente ela expande. E o Einstein fala, né, que uma mente que aprende algo novo, ele jamais volta pro estado de origem ou estado original dele. Então, expandir a mentalidade é sinônimo de sucesso, com toda certeza. Não tenha dúvida. Cara, depois desse processo, então, o que mudou na vida do atleta Nicolas? Mudou meu pensamento, assim, praticamente. Eu comecei a ter ideias novas, em vez de pensar porque estava dando errado, pensar como o que eu podia fazer para não dar mais errado, né? E isso afetou em todo lado, né? Porque tendo a receita, tu consegue fazer tudo. Qual é a receita? Qual é o segredo? Trabalho. Tem o filme do Kung Fu Panda, né, cara? Uma hora o carinha lá tá falando pro Panda o segredo do ingrediente secreto. E o segredo do ingrediente secreto é nada. Ou trabalho. Nada supera o trabalho, né, Nicolas? Boa, cara. Nicolas, ô Nicolas, por que você recomendaria um treinamento mental para um amigo seu, meu irmão? Bom, eu recomendaria porque, bom, por muitos motivos, né? Mas tem muita gente que acha que não precisa desse trabalho, que são outras questões, mas faz toda a diferença para ter essa mudança de chave e ter alguém que também está presente no teu desempenho, no teu dia a dia, que tu possa conversar, tu sabe que essa pessoa tem os caminhos, tem as chaves para te direcionar. E um treinamento mental, um treinamento de coach faz tu se entender melhor, né? Se conhecer melhor, saber por que tu tem alguns hábitos, algumas coisas que te prejudicam e te dão um caminho mais certo. Algumas pessoas também não têm uma família tão presente no futebol, mas tem condições de ter esse treinamento, né? E depois que, claro que não é meu caso, mas depois que entram nesse treinamento, eles têm um foco diferente porque também tem uma pessoa presente no dia a dia deles, na rotina, que é a evolução deles.
Se por acaso a gente não tivesse se conhecido, cara, ou se por acaso a gente não tivesse retornado com esse trabalho? Ahn, não sei como eu estaria hoje, né? Mas muita coisa poderia ter sido diferente, até, até nas minhas relações, em tudo em geral, porque com essas decisões a gente conseguiu, como eu posso dizer, reformar um pouco, reformar o meu pensamento e o meu entendimento, e com isso afetou tudo, né? Afetou o meu foco, o entender 100% que eu tô buscando. E, bom, se a gente não tivesse começado, provavelmente teria desandado um pouco as coisas. Não à toa, Nicolas, que Romanos 12:2 fala assim: sede transformados pela renovação do vosso entendimento, ou pela renovação da vossa mente. Então, esse processo de transformação sua passou verdadeiramente pela mudança, pela renovação da tua mentalidade, que é um conselho de Paulo, que é bíblico, cara. Que a ciência também fala para você se renovar, se regenerar, né? Transformar, ter uma potencializar verdadeiramente a mentalidade para você ter grandes resultados na tua vida. Senão, meu amigo, vai ficar no meio do caminho e vai ter problema. Ô, Nicolás, eu gostaria que você mandasse aí um recado para sua mãe, para seu pai, para o Wagner, para dona Carol. Qual que é a mensagem que você gostaria de deixar para eles aqui? Por favor, meu nobre. Bom, eu só tenho a agradecer a eles, né? De deles se dedicarem tanto a mim, nunca deixarem faltar nada e muito mais que isso, né? Nunca deixarem faltar afeto, sempre muito presentes. Sou muito grato por tudo que eles fazem por mim no em questão de futebol, no dia a dia. São são a minha base para tudo assim nessa vida. Nas minhas orações eu falo bastante que, independente da situação, se a minha família estiver com saúde, bem, tá tudo certo, porque eles são realmente as pessoas mais importantes que eu tenho e eu só sou grato. Espero um dia poder retribuir tudo isso que eles fazem por mim e continuam fazendo. Sou muito grato pelo meu pai querer acompanhar, gostar de estar nos meus jogos, saber como eu tô sempre, e a minha mãe também de sempre estar presente, sempre querer me ajudar. E a palavra que eu tenho para eles é que eu sou grato. Olá, sim, cara. Faltou, faltou alguma coisa de te perguntar, Nicolas? De hoje tudo aqui, cara? Faltou te perguntar qual é a nota dessa. Que nota que você dá para esse processo todo que a gente fez aí, Nicolas, de 0 a 10? Então, eu nunca perguntei isso no final. Vou começar a perguntar. Qual que é a nota que você dá para esse processo final nosso todo aí? 100. De 0 a 10, 100. Faltou alguma coisa para ser 101 aí, Gaúcho? Continuar nessa, né? Sem parar. Continuar nessa, né, cara? Ser uma pessoa incansável, sempre querer essa melhoria contínua, né, para realmente chegar a cada vez níveis mais altos. Senhoras e senhores, esse é o Nicolas Feijó Cabral Antonelli de Guaíba para o mundo, filho do Wagner, da Carol, irmão da Manuela. Foi muito massa conversar contigo, cara. Não desliga aqui, eu vou parar de gravar, mas enfim, que Deus te abençoe, viu, Nicolas? Que Deus te ilumine seus caminhos, cara. Que realmente você conquiste o que você quer dentro do futebol. Eu acredito muito em você, confio muito em ti. E acredito que já já você vai estar aí em patamares cada vez maiores e melhores dentro do cenário do futebol brasileiro e internacional. Quem sabe um dia a gente vai ver um jogo seu na seleção aí e vamos visitar você na Europa também. Beleza, mano? Vai para cima, capricha. E é isso, momentos finais são seus aí. Beleza. Vamos pra cima. Valeu, valeu.